Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês todos estejam bem. Vamos iniciando então a nossa quinta semana da disciplina de jornalismo impresso. Hoje, conforme está previsto no cronograma, então a gente vai falar sobre a crônica, né? Mas antes eu vou retomar só com vocês aqui o cronograma, né? Só para lembrar em relação às datas das entregas das avaliações. Então hoje é dia 4 de abril, né? Então no dia 25 desse mês, vocês têm até o dia 25 desse mês para me enviar então a avaliação 1, né? Que é a produção justamente desse texto que a gente está trabalhando na última semana e nessa semana, que é o texto opinativo, né? Então vocês têm até o dia 25 de abril para fazer essa entrega. Lá no dia 2 de maio a gente vai falar mais sobre a questão da reportagem, né? Mas, claro, vocês já podem ir pensando em pautas, etc, porque daí lá no final de maio, no dia 30, né, vocês têm o final do prazo da avaliação 2, que é aquela reportagem em grupo que vocês estão fazendo. Então vocês vão entregar no dia 30 de maio, lembrando que, claro, né, pode parecer, a gente vai falar no dia 2 de maio, né, sobre reportagem, vai ter menos tempo do que se falasse antes, mas, né, um mês é um período raro, um prazo raro, né, no dia a dia de uma redação, por exemplo, né, para se produzir uma reportagem. Então, vocês têm, né, um bom prazo aí, vai ter quase um mês para vocês fecharem essa reportagem nos moldes, então, que está lá especificado no plano. E aí sim, o prazo da avaliação 3 é mais lá para o final, que são os resuminhos que vocês devem fazer, mas entregar todos eles juntos lá no final, no dia 6 de junho. Então, gosto de estar sempre retomando só para, né, às vezes acaba deixando passar ou quando vê já está em cima da hora, né? Então é importante vocês ficarem atentos aí a esses prazos, né? Então, a gente falou na última semana sobre alguns tipos de textos opinativos, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a crônica, que é um tipo de texto opinativo, que ele está numa zona de convergência da literatura com o jornalismo, né? E antes até de entrar especificamente na crônica, eu só vou mencionar para vocês então os arquivos que eu vou colocar junto, né, no espaço dessa aula de hoje, né? Eu vou colocar então um livro do Nelson Rodrigues, que é A Sombra das Chuteiras Imortais, é uma coletânea de crônicas que ele escreveu especificamente nesse caso sobre futebol, mas ele antecipa muito um estilo que outros autores depois dele vão, eu não gosto de dizer copiar, né, porque cada um desenvolve seu próprio estilo, mas vão se valer assim de algumas artimanhas, de algumas características que ele utilizava. E aparece, por exemplo, nas crônicas mais não contemporâneas, porque esse autor também mudou seu estilo nos últimos anos, mas ali em 2008, início dos anos 2000, 2010, o Davi Coimbra utilizava muito essa coisa de escrever histórias, por exemplo, de relacionamentos, de casais, e no final fazer uma relação com o futebol, né? Essa é uma fórmula, digamos assim, que o Nelson Rodrigues adotava lá nos anos 40, 50. Então eu vou colocar esse livro em PDF, ele está disponível gratuitamente, né? E são especialmente para quem gosta de futebol, mas também para quem não gosta, né? Ler algumas crônicas dele e para quem gosta é ainda mais prazeroso assim, porque tu pensa num período em que não se tinha, né, televisionamento, né, para as pessoas assistirem o jogo. Então a crônica ela explorava muito esse imaginário, ela ajudava também a construir imagens de atletas, heróis, etc, aquela coisa mais romântica assim, né? E o Nelson Rodrigues é apontado por muitos como o maior cronista esportivo, né, do jornalismo brasileiro. Então essa é a parte prática. Claro, eu sugiro assim que vocês procurem autores, cronistas e leiam, né? A crônica é uma opção que vocês têm para fazer esse texto da avaliação 1. Vocês podem optar pelo artigo de opinião, pelo texto como se fosse uma coluna, mas quem quiser se aventurar aí para essa parte mais literária e quiser escrever uma crônica, sinta-se bem à vontade.
né? É um texto que permite mais até, né, o uso mais informal, o uso do humor, etc. Então, eu estou colocando esse texto, que é o livro na íntegra, né, do Nelson Rodrigues. Aí daquele livro que eu coloquei lá no painel, se vocês entrarem na área inicial da disciplina, eu postei o livro Tópicos em Jornalismo, né? Que tem ali reportagem, vários tipos. E aí eu marquei aqui para vocês lerem, então, da página 133 até a 160. Né? Podem anotar aí, porque não está no plano. E dessa vez eu não vou colocar slides, né? Porque é mais comentários sobre alguns autores. Então, da 133 a 160, né? Vocês abram o PDF, que está ali na área inicial da disciplina, do livro Tópicos em Jornalismo, e aí vocês leiam, textos curtos ali, um falando sobre editorial, aqueles que a gente já falou, e por fim a crônica, né, que é o que a gente vai falar hoje. Então é um material bem, bem interessante. E eu vou colocar também o texto do Zé Marques de Mello, do livro Opinião no Jornalismo Brasileiro, né, o trechinho que ele fala sobre a crônica, né. Eu acho que aí vocês estão bem abastecidos, né? Claro, vocês podem pesquisar, enfim, artigos e outros trabalhos que trabalham academicamente com a questão da crônica, mas aí eu acho que vocês estão bem abastecidos teoricamente. E quem quiser, claro, tiver interesse, quiser se aprofundar, tem também esse livro aqui, que aí já é da área mais da literatura, que é do Jorge de Sá, né? A Crônica, é um livrinho curto, né? Mas bem, bem conceituado também, quando o assunto é crônica, né? Então, aí para quem tiver interesse, quiser se aprofundar mais, é outra sugestão, né, para vocês olharem. Dito isso, então a gente vai falar inicialmente algumas características, a gente até já tinha falado rapidamente na última semana mesmo, né? Porque a crônica, como eu falei, ela é um estilo textual, e até nesse livro do Jorge de Sá ele vai colocar, né, que ele é um estilo bem híbrido, né, entre o jornalismo e a literatura, porque ele não precisa ser algo temporal, factual, né, mas ele é publicado inicialmente inicialmente no jornal, mas hoje, quando se fala jornal, está se ampliando, né, para a questão tanto online quanto também do jornalismo de revista. Enfim, a crônica é um espaço, né, literário / jornalístico opinativo da imprensa, né? Tanto é que tem a Mônica Martinez, que é professora da Universidade de Sorocaba, ela tem o livro dela, Jornalismo Literário, em que ela analisa o jornalismo literário para além do texto para ser lido, seja no online ou seja no impresso, né? Ela fala de jornalismo literário no audiovisual e também no rádio, claro que a disciplina é de jornalismo impresso, então só para fazer esse parênteses, que, né, tem crônicas. Eu lembro o período que eu fiz estágio no Esporte da Gaúcha, da Rádio Gaúcha, o Carlos Guimarães trabalhava lá, até tem o livrinho dele aqui, e ele fazia a crônica que entrava no pré-jornada, né? Eram crônicas de áudio, né, mas que se valiam de músicas, de canto de torcida, de entrevistas, de vários recursos sonoros, né, e construía uma crônica, né, que ia para o ar. E era um texto bem literário, assim, geralmente ele se valia muito da questão da emoção no esporte. Até já vou começar falando do próprio livro dele, né, é do Carlos Guimarães e do Baldasso, na época que os dois trabalhavam na Gaúcha, que é Pelé, os 50 Jogos Inesquecíveis do Futebol Gaúcho, é uma coletânea de crônicas, então, sobre alguns dos grandes jogos da história do futebol gaúcho, né? Mas, claro, tem essa questão, esse limite que, claro, os jogos seguiram, né? O livro é de 2007, então teria que fazer uma atualização, digamos assim, de tempos em tempos, né? Porque depois desses jogos, né, o livro é de 15 anos atrás, né? Nos últimos 15 anos aconteceram outros jogos também que certamente entrariam nessa lista e talvez tirariam algum desses jogos que estão aí. Mas, enfim, é um livro que mescla a história, né, do futebol gaúcho com histórias curiosas. Tem o jogo da seleção gaúcha com a seleção brasileira lá nos anos 70, se eu não me engano, que eles contam. Tem também fora da dupla Grenal, por exemplo, Juventude ganhando a Copa do Brasil em 99.
Tem o Grenal do século que o Inter ganhou, por exemplo, né? E não é só, claro, questão Grenal, tem, por exemplo, o 5-0 do Grêmio na Libertadores de 95 e assim por diante, né? São histórias contadas nesse formato de crônica, né? Então, só para dizer para vocês que a crônica tem essa característica, né? É um texto literário, mas que ele tem essa ligação com o jornalismo e vai tratar em algum momento vai tratar de questões reais, é o que vai diferenciar do conto. Né? O conto é uma história curta de ficção. Claro, a gente aprofunda mais isso nos estudos literários 1 e 2, né? Mas no conto vai ser uma história ficcional, como se fosse um romance, mas né, curto, né? Um texto de poucas páginas, né? Ou às vezes até de uma página. Enfim, e aqui tem uma mescla, né, da crônica e do conto, porque é uma coletânea também, que é do Giovanni Martins, né? O Sol na Cabeça, publicado pela Companhia das Letras. Tem alguns textos autobiográficos que são escritos no formato de crônica, em que o Giovanni está falando dele mesmo e em primeira pessoa, né? E outros contos, né? Histórias criadas, claro, pode ser a partir de experiências dele ou não, né? Mas que não faz nenhuma referência, digamos assim, a algo mais factual, a algo mais jornalístico, diria assim. Porque por exemplo, o Nelson Rodrigues fazia era, às vezes, contar um conto, né, uma história fictícia, mas ao final ele fazia uma relação com o jogo que ia acontecer no fim de semana. Depois, como eu falei, o Davi Coimbra também se valeu muito dessa técnica durante muitos anos. E aí acaba se caracterizando como crônica, né? E a crônica também pode ser um texto de memórias, geralmente até como ela é escrita geralmente, né, para os veículos, então ela, de certa forma, ela faz alguma relação com algo que está em voga, algum tema que está em discussão, algo que vai acontecer, por exemplo, jogos de futebol, né? Então, ou algo que aconteceu, né? Então, ela vai se diferenciar do conto justamente por isso, né? O conto vai ser vai ser uma narrativa de ficção curta, né? Enquanto a crônica pode ou não ter uma narrativa de ficção, mas ela vai, para não ser um conto, ela vai ter que fazer alguma relação com a realidade, né? Com algo que aconteceu, com algo verificável, vamos dizer assim, para não ficar só na ficção, né? Só não no sentido negativo, mas para não ser classificado como conto, que aí fica na prateleira lá da ficção literária, né? A crônica fica nessa área de convergência entre jornalismo e literatura. Aqui tem outro exemplo que eu trago para vocês, então, que foi escrito como diário, depois foi publicado, se tornou um clássico da literatura, mas tem características, como eu falo, alguns exemplos que eu trago para vocês aqui, não foram escritos como crônicas no sentido tradicional, ou no sentido que é classificado, muitas vezes, desse texto mais literário, curto, escrito para jornais, né, para veículos, né, mas algumas características desses textos aqui são muito da crônica, né, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que ela escrevia o diário dela sobre a vida dela, né, na favela do Canindé, em São Paulo, e são textos absolutamente geniais e muito reveladores e muito atuais, apesar de ser lá de 1958, 59, se eu não estou enganado. Já faz uns 3 ou 4 anos que eu li. Mas enfim, e que foram descobertos, né, por um repórter, e ele acabou vendo a riqueza desse material, né? Mas lendo, pode ser lido como pequenas crônicas, né, que ela escreveu sobre, apesar de que ela não escreveu para jornais da época, mas o estilo, né, é o estilo da crônica, né? Então é um livro que vale muito a pena ler para se entender e conhecer melhor o Brasil, inclusive. E ela se tornou um clássico, né? Um clássico da literatura brasileira, né? O Quarto de Despejo. Vale muito a pena ler. O outro livro também nesse sentido, de que não foi escrito inicialmente para a imprensa, mas tem esse caráter de crônica,
é o livro Viajando e Viajando, do Sérgio Stangler, né? Como a gente falou na semana passada, a crônica ela não vai ser escrita necessariamente por jornalistas, né? Ela pode ser escrita por pessoas que ocupam as mais variadas, têm as mais variadas ocupações profissionais, né? No caso, o Sérgio ele é médico, né? Mas ele viaja bastante, sempre gostou de literatura e ele viajou assim para muitos lugares do mundo, né? E, e também é um livro muito bom porque conta muito assim histórias às vezes cômicas assim das viagens que ele fez, né, pelo mundo, né, como por exemplo quando eles alugam um carro, né, ele e a esposa para andar lá pelo meio da África e furam pneu, eles estão no meio do nada e acabam encontrando, né, uma pequena aldeia em que ninguém falava inglês, muito menos português, né, então foi uma coisa mímica, assim, e no caso eles não conheciam, ficaram impressionados quando ele mostrou o celular, né, aquela coisa. E ele conta, assim, de uma maneira bem cronista mesmo, né, e são viagens ao longo tem viagem para a Rússia, tem viagem para África, para Ásia, né, então, e são textos excelentes de serem lidos, assim, tanto é que eu tinha um projeto de pesquisa que era sobre jornalismo literário de viagem, e aí eu achei, né, o Sérgio estava lançando o livro dele na cidade que eu estava trabalhando, e aí eu fui atrás dele, né, acabei ficando amigo dele, mas por eu ter ficado fã, né, dos textos dele, né, e aí o outro livro que ele publicou posteriormente até quando eu publiquei agora o que vai sair é ele que escreveu o prefácio, né? Inclusive eu estou publicando agora nesse ano pela Insular uma coletânea de crônicas e contos que eu completei 15 anos, né, de produção para a imprensa, né, com esse tipo de texto. Claro, trabalhei antes disso também como repórter nesse período todo também, né, numa boa parte desse período todo. E aí eu resolvi, né, com a editora Insular, a gente resolveu fazer essa seleção, né, de 4 textos por ano, desses 15 anos, totalizando 60 textos, que vai sair, já era para ter saído no final do ano passado, mas situação de pandemia, crise, etc., né, tenho esperança ainda que vai sair esse ano. E o Sérgio escreve, né, o prefácio desse meu livro, e assim como o outro que ele escreveu sobre a viagem dele, é a penúltima fronteira, né, o título, que ele fez uma viagem para a Finlândia, né, também bem interessante, e aí eu fiz essa primeira leitura, né, desse livro dele, que já foi publicado, né. Então, saindo até um pouco do Brasil, né, igualmente esse mesmo estilo tem o Pedro Roa Gutierrez, e nesse livro ele escreve romances e tudo mais, mas nesse livro aqui, que é talvez o classicão dele, a trilogia Suja de Havana, ele também conta num estilo de crônica, ele é uma mistura para quem já leu Charles Bukowski, né, um americano. Eu diria que ele é o autor que mais se aproxima, mas sem de forma alguma tentar imitar, mas tanto na linguagem quanto na crueza das palavras, porque o Pedro Juan, assim como o Bukowski veio lá do submundo, da pobreza de Los Angeles, né, e relata a vida dos mendigos, enfim, de pessoas, de prostitutas, de criminosos às vezes, enfim, né, ele vive ali, né, é o mundo dele que ele lança para a literatura. O Pedro Juan Gutierrez pegou a crise cubana dos anos 90, né, das sanções econômicas impostas a Cuba e que levou a população de Cuba de maneira geral a viver na miséria, né. Então ele conta, né, como todo mundo ficou igual diante da pobreza, né, não importava se a pessoa era médica, se era jornalista, se era vendedor, né? Todo mundo, né, brigando por comida. Tem cenas ali em que ele narra luta por carne podre, né, no lixão, né, para as pessoas não morrerem de fome. Quer dizer, são coisas bem fortes, mas ele coloca o lado humano, assim, meio que nesse estilo, assim, de, né, gastar os últimos níqueis para comprar rum, né, apartamentos que caberiam uma família com 15 pessoas morando, né? Então ali aquela
é Havana, né, dos anos 90, mas tem muito humor, assim como no Bukowski, apesar de toda... É uma tragicomédia, assim, porque tem, apesar disso, tem situações narrativas cômicas, né? Então é um estilo, né, desse estilo de crônica também, mas de um autor que não é o brasileiro. O Fausto Wolff, a imprensa livre do Fausto Wolff, que é gaúcho, né? Mas foi na infância para o Rio de Janeiro, fez toda a carreira dele lá. E até ele é mais conhecido, faleceu em 2008, mas ele é mais conhecido no Rio do que até no Rio Grande do Sul. Ele foi um desses cronistas que, assim como a gente aqui conheceu o Paulo Santana, o Davi Coimbra, são figuras, Marta Medeiros, são figuras que são conhecidíssimas de maneira geral, assim, para o público do Rio Grande do Sul, mas que chegou em Santa Catarina em diante já as pessoas não conhecem. O Fausto Wolff teve um reconhecimento forte assim no público, porque ele contribuiu muito para a imprensa e até a imprensa alternativa, né, do Rio de Janeiro, né? Então ele escrevia textos muito fortes também, críticas muito contundentes, né? Até em relação ao jornalismo mesmo, porque ele foi aquele jornalista que hoje se diria repórter raiz lá dos anos 70, 60, que combateu a ditadura, trabalhou no Pasquim, né, engajado, etc. Então ele faz muitas críticas, esses textos aí pega nos 90, início dos anos 2000, né? Então ele eu diria até que talvez ele pudesse se considerar um Paulo Francis da esquerda, né? E aqui está o Paulo Francis, né, também, que deu aquela guinada, né? Ele era inicialmente no tempo do Pasquim de esquerda, depois virou 180 graus para ser um jornalista autodeclarado de direita, mas eles têm muito mais essa coisa da leitura do cotidiano, né, das pessoas e deles mesmos, e essa coisa crítica, né, da sociedade, né, e das relações, às vezes não questões até tão sociais, mas de relações interpessoais, né. Esse livro do Francis é uma coletânea também, e tem situações engraçadas, hilárias, assim, né, pela personalidade deles, né, e aqui nesse caso tem, né, dois monstros da literatura, né, de duas áreas diferentes, né, pensando na política, mas eles não comentavam só política, né, também. E quando eles comentavam de uma maneira mais contundente, né, não era nada do que a gente está tendo aí em boa parte, né, mais raso. Mas tem muitas crônicas que vão além, né, que são crônicas sobre o cotidiano mesmo, né, sobre o dia a dia. Aqui é a biografia, não é uma obra de crônicas, mas é a biografia do Nelson Rodrigues, do Rui Castro, o Anjo Pornográfico, em que ele vai contar a vida do Nelson Rodrigues, que foi também outra coisa espetacular. E é engraçado porque o Nelson Rodrigues, pelos textos dele, todo mundo imagina, claro, ele teve o lado boêmio dele, mas eu tenho determinado trecho que eu lembro que eu li também, já faz uns 8, 9 anos que eu li esse livro, mais talvez, mas algumas cenas ficam mais marcadas. Eu lembro que ele estava ali nessa fase dos 39, 40 anos e o Rui Castro narra ele tipo de pijama em casa com a mulher, indo dormir às 10 da noite, assim, né? Quer dizer, totalmente contra o imaginário que se criou dele, do cara que tá todo dia no boteco até as 4 da manhã e tal e tal. É bem interessante, né, essa biografia dele. E ele foi irmão do Mário Filho também, que foi outro grande cronista e que dá nome, né, ao Maracanã, que era justamente um cronista esportivo. E o Maracanã, o nome do Maracanã, o nome oficial do estádio do Maracanã é Mário Filho, que é o irmão do Nelson Rodrigues, que é cronista. E que foi o criador da competição das escolas de samba, né? Conta aqui na biografia do Nelson Rodrigues que se tinham os desfiles, mas na falta de pautas no período de férias do verão, né, o Mário Filho teve essa sacada de fazer competição entre as escolas, e aí nasceu, né, o que até hoje a gente conhece aí como o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Aqui esse livro também é muito bom, é um mix também, tem a crítica, que é até outro tipo de texto que a gente acabou não aparecendo, né, naquela classificação que a gente fez, que é a crítica de literatura, de cinema, né,
Então tem Críticas e Crônicas, né, que é do Tom Farias, né, Escritos Negros. É uma aula de história do jornalismo também, deve ser estudado, acredito que em algum momento por vocês, porque conta a história, de certa forma, nesses textos, nessas crônicas e nessas críticas, né, ele praticamente conta a história da trajetória do negro no jornalismo brasileiro e também no jornalismo literário brasileiro, né? Então ele traz, por exemplo, um dos autores que ele comenta muito, ele fala aqui da Carolina Maria de Jesus, fala do João do Rio, né? Então ele levanta vários nomes importantes, né? E o Cruz e Souza é um dos principais, né? É um dos principais porque ele teve uma atuação no período ainda pré-fim da escravidão, nessa transição. Ele teve uma atuação muito, né, 1885, né? Então ele pegou esse período da abolição no papel, né? Mas ele teve uma atuação muito forte, assim. Realmente ele é um nome que, né, tem que estar junto aí com os grandes nomes dos jornalistas que foram importantes nessa luta contra o absurdo que foi a escravidão, como foi o José do Patrocínio, como foi o Luiz Gama, né, e tantos outros. E ele traz vários desses nomes e nomes mais contemporâneos, então vale muito a pena ler. Aqui na área da música tem para ser sincero, do Humberto Gessinger também, de certa forma são textos escritos como crônicas, e o Pai Invisível aqui do Cledir Ramil, né, de Pelotas, contando sobre a relação dele com os filhos, né? É um mix também, né? Dá para se interpretar como crônicas, apesar de não serem textos escritos como crônicas nesse sentido tradicional. Agora esse aqui sim, né? As 100 Crônicas do Mário Prata, né? É uma coletânea de crônicas mesmo, né? 100, que na verdade são 129. Fica mais bonito o título, 100 são crônicas também muito legais, né? Enfim, e são crônicas escritas para serem publicadas no jornal. O Conexões e o Reconexões Manhattan, do Lucas Mendes, fala da trajetória dele em Nova York, né? Contando bastidores, às vezes histórias curiosas de Nova York, etc. Aqui o Moacir Scliar, que foi colunista e cronista da Zero Hora por anos, né? Esse aqui é a Língua de Três Pontas, fala da arte de falar mal dos outros, como sempre as pessoas se atentam, né? As pessoas estão falando do tempo, de algo banal, e de repente alguém fala, mas o fulano, né? Todo mundo já quer saber o que houve e fica com as orelhas erguidas ali, a atenção ligada para saber, né? Quando se põe outra pessoa na conversa. Aqui só para dar tempo separei alguns que eu achei aleatoriamente, assim, por aqui, né? A Crônica da Selvageria Ocidental, do Davi Coimbra, que eu já comentei, é crônicas da viagem que eles fizeram pelo Grupo RBS na Copa de 2002, né? Então é crônica sobre o Japão e a Coreia. Por um Fio, do Drauzio Varela, são crônicas, né, contando histórias de pacientes com câncer e que são diagnosticados tendo pouco tempo de vida. Então é bem dramático, assim, e inclusive tá o irmão dele nessa que também era médico, né, e que ele, né, então teve essa relação curiosa dos dois médicos, o irmão do Drauzio médico, ter esse diagnóstico e ele mesmo saber que ele, pelo tipo de câncer e agressividade, que ele ia ter, né, 5, 6 meses de vida. É um livro bom também, mas bem mais dramático. Aqui já ao contrário, né, O Sexo na Cabeça, os livros do Luiz Fernando Veríssimo, tem vários aí, mas, né, esse estilo mais engraçado, né, a maioria é contos também, né, e aqui é A Vida Gritando Pelos Cantos, do Caio Fernando Abreu. Aqui sim, é uma coletânea de crônicas que ele publicou na imprensa, né, assim como tem o Ovelha Negra, se eu não me engano, que são crônicas e textos que ele escreveu para a imprensa e que foram rejeitados pelos veículos de imprensa, né? Eu lembro que são textos absolutamente geniais, assim, que, né, chamou muita atenção quando eu li, porque foram censurados de certa forma, né, para não comprometer. Alguns falando, tem um que ele fala do Collor,
quando o Collor assume a presidência. E é engraçado porque parecia que ele estava prevendo o que ia acontecer, né, na situação toda que envolveu o impeachment do Collor. E não foi publicado, não me lembro por qual veículo agora, mas ele publicou depois nesse formato, né, de livros rejeitados e que são absolutamente geniais, que foram rejeitados por questões às vezes morais, às vezes de uso de palavrão, às vezes de entender que iria ser agressivo contra uma figura importante, enfim. E esse livro aqui também, ele tem vários, é uma coletânea mesmo, né, de textos que saíram na imprensa brasileira, né, o Caio Fernando Abreu, que também foi contista principalmente e o romancista, um dos grandes nomes aí da literatura brasileira, com certeza. De maneira geral é isso, acho que dá para se pensar nas características a partir de todos esses autores. Espero que vocês também tenham aí seus cronistas e busquem, né? Quem não tem o hábito, vale muito a pena ler a crônica, porque é aquele texto que às vezes dá energia, às vezes te faz rir, né? Aquele texto às vezes que inspira, né? E que ele é mais solto, mais informal e mais como se fosse às vezes até um bate-papo do autor com o leitor. Tá bom? Qualquer coisa me escrevam, fiquem bem e até a próxima semana.